Então, comprei uma belíssima máquina fotográfica, Digital Reflex, mas teria necessidade de algumas dicas para saber como usá-la melhor. Podes dar-me uma ajuda? Claro. Antes de mais nada, sabes o que significa fazer uma fotografia? Sim, sei que é necessário enquadrar, clicar e depois examinar a foto. Isto é o que sei. Sim, em suma, estou curioso para ver essas tuas Na fotos. minha opinião, é melhor não. Assim peço-te uma pequena gentileza. Lembras-te de ter visto o filme Filadélfia? Sim? Lembras-te da cena em que o Tom Hanks entra no escritório de Denzel Washington pela primeira vez? Não. Denzel Washington disse: Deves-me explicar as coisas como se fosse uma criança de 5 anos. Estou a começar das bases. E tu lembras do filme Pulp Fiction? Sim. Bem, sou o Wolf. Resolvo os problemas. Então, comecemos. Está bem, começamos agora pelos conceitos básicos. Para fotografar, antes de tudo, precisas de luz, porque fotografar significa precisamente desenhar com a luz. A luz bate nos objetos presentes na realidade e destes é refletida para os nossos olhos. De acordo com o comprimento da onda por parte da luz que é refletida, percepcionamos as cores dos objetos. A máquina fotográfica vê da mesma forma. Repara, quando pressionamos o botão da nossa máquina fotográfica, não fazemos outra coisa senão fazer entrar a luz através da objetiva e fazê-la bater ou no sensor digital, se utilizarmos uma máquina fotográfica digital, ou no filme, se estamos a trabalhar com uma máquina analógica. Porquê? Existe alguma diferença entre os dois? Sim, existem diferenças. Nós, neste curso, trataremos principalmente da fotografia digital, mas é útil compreender também o procedimento no filme. Repara, sempre que fazemos entrar a luz, esta vai bater no suporte que, tal como dissemos anteriormente, pode ser um sensor CCD ou um filme no qual é registada. Se estamos a trabalhar com um filme, é formada a denominada imagem latente, quer dizer, no filme existe uma transformação não ainda visível que precisa de um procedimento seguinte. A fase de revelação, na qual vamos ampliar este sinal tornando-o visível à vista humana. Parece uma coisa muito complexa. Sim, é complexa. Na realidade, além disso, todo este procedimento é feito na completa obscuridade. Devemos trabalhar no escuro para evitar sobrepor outras imagens às registadas. Na fotografia digital, o procedimento é ainda mais complexo, mas não para quem dispara a fotografia, porque a imagem vai bater no sensor e cada célula individual do sensor, os chamados fotodíodos, registram a intensidade. Fotodíodos. O que são? São os elementos individuais que constituem o sensor da tua máquina digital. São constituídos por imensas células pequenas, cada uma das quais registrando o valor da luminosidade que a vai atingir. Ok. Isto depois na máquina é traduzido em termos numéricos e por isso em formato digital, que depois será reconvertido, desta vez não no escuro, mas num computador, numa imagem que pode ser impressa e depois conseguirás ver a imagem definitiva como acontecia na câmara escura. Uhum. Uma pergunta. É realmente necessário saber tudo isto para se fazerem boas fotos? É útil porque usas os instrumentos para te exprimires, porque fotografar significa exatamente isto, procurar exprimir-te a ti mesmo. Deves compreender como estes instrumentos funcionam e conhecê-los melhor para saberes usá-los bem. Assim é também importante abordar estes aspectos. Tá Mais à bem. frente vais compreender o quão importante isto é. Na verdade, já entendi em termos gerais a diferença entre filme e digital. Mas dentro da máquina fotográfica, o que é que realmente acontece? Repara, se pensares a tua máquina fotográfica em termos elementares, nada mais é do que uma caixa escura com duas extremidades, onde se encontra um dispositivo óptico que serve para fazer entrar a luz no interior e um suporte que serve para registar a imagem que esta luz vai produzir. Podemos obter uma mesma imagem utilizando um simples pequeno orifício, o conhecido furo estenopeico. Que é? Vejamos um exemplo. Imagina que estás num quarto completamente escuro, no exterior do qual existe uma paisagem iluminada pelo sol. Uhum. Se numa parede desse quarto fizesse um pequeno furo, neste furo entrarão apenas alguns dos raios luminosos que irão refletir nas coisas que estão em frente. Ok. Estes raios luminosos entrarão no interior do quarto e irão bater na parede oposta, na qual se formará uma imagem daquilo que lhe está de frente. Esta imagem estará porém invertida e espelhada esquerda-direita. Porque está invertida? Isto deve-se ao chamado princípio da propagação retilínea da luz. Se tem um pequeno orifício e um objeto capturado da realidade, os raios luminosos destes reflexos devem passar obrigatoriamente através deste orifício. Claro. E assim os pontos altos irão passar no orifício, irão atingir a parte de baixo na parede oposta, enquanto que os pontos em baixo passarão através do orifício e irão reproduzir-se na parte de cima da minha imagem. Ah, por isso também esquerda-direita. E o mesmo discurso aplica-se exatamente para a parte esquerda-direita de um objeto que irá reproduzir-se na parte oposta no interior da nossa câmara escura. Então, esta é uma técnica antiga. Sim, o princípio do furo estenopeico já era conhecido desde os tempos de Aristóteles e foi o primeiro método pelo qual se conseguiu ver uma imagem da realidade no interior de uma câmara escura. Sim, mas desculpa, André.
Mas como eram utilizadas essas imagens? Eram utilizadas principalmente pelos pintores que entravam no interior dessas câmaras escuras e redesenhavam aquilo que era reproduzido na parede oposta do buraco estenopeico. Hum, Na história da fotografia encontravam-se dois caminhos paralelos, um referente à formação da imagem e outro respeitante ao registro num suporte que permitisse conservá-lo ao longo do tempo, e conseguiu-se primeiro obter praticamente os instrumentos para reproduzir a imagem, mais do que aqueles para a gravar. No entanto, procurou-se a partir do buraco estenopeico melhorar estes instrumentos para se obter imagens que fossem cada vez mais luminosas e visíveis, e o passo seguinte foi procurar expandir este furo para deixar entrar mais luz no interior da câmara escura. Mas o simples alargamento do furo não leva à reprodução de uma imagem, mas apenas leva à iluminação do quarto escuro. e por isso imagino que quanto maior o furo, menos existe este efeito. Sim, realmente perde-se todo o princípio que estava na base do furo estenopeico. Para se obter novamente uma imagem é necessária uma lente biconvexa que recolha toda essa quantidade de raios luminosos e os faça convergir novamente em pontos. E esta foi introduzida a partir do século XVI por Cardano, que introduziu pela primeira vez a lente biconvexa no interior de uma câmara escura. Graças a esta lente conseguiu-se reproduzir uma imagem muito mais brilhante em relação àquelas que se obtinham com o furo estenopeico.